Vamos logo aqui em 1 aos Coríntios, no versículo 9 do capítulo 2, está escrito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. Aqui está falando do homem natural. Por mais intelectual, por mais sábio que ele seja, as coisas espirituais não são vistas pelos olhos carnais, não são ouvidas pelos ouvidos carnais e nem sobe ao coração carnal do homem. Mas ele diz, são as que Deus preparou para os que o amam. E quem são esses que amam a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos, está lá em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, para os que o amam. Deus tem preparado coisas para nos revelar em espírito e em verdade. E ainda continuando aqui em 1 aos Coríntios 9, agora no versículo 10, diz, mas Deus nolas revelou as coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas Deus nolas revelou, nos apresentou, nos fez conhecidas pelo seu Espírito. Aí podemos perguntar, como e onde, quando o Espírito de Deus veio parar em mim? Então em João 14, 23 está escrito, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, praticará a minha palavra, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Foi aí que o Espírito Santo veio habitar em nós. Deus e Jesus, vimos aqui, habitam em nós através do seu Santo Espírito. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Jesus. Jesus é Deus conosco. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse é aquele momento em que nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Confessamos todos os nossos pecados, nos arrependemos de todos eles, abominamos todos eles, choramos, maldizemos a sorte de ter vivido um tempo sem conhecer a Deus, deploramos os atos do passado sem Cristo, descemos as águas do batismo, saímos das águas para a novidade de vida, somos revestidos pelo Espírito Santo através do batismo feito pelo próprio Senhor Jesus. É o batismo do Espírito Santo, é o batismo de fogo. Então somos nova criatura. O Espírito vem habitar em nós. É a representação de Deus e de Jesus. Ele diz aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa. Continuando ainda em 1 Coríntios 2, 9 e 11. Mais uma vez, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu,
não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. Ele não revela no natural. Nunca, jamais. Ele nos revela pelo seu Espírito. Mas não las revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Todos os segredos de Deus nos são revelados pelo Espírito Santo que em nós habita. E no 11 ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? É uma pergunta. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. E Deus e o Senhor Jesus vieram fazer nele morada. E então o Espírito nos revela tudo. Ele vem para dentro de nós e vem sobre nós. Em nós, para o nosso próprio bem, sobre nós, para o bem dos demais. E aqui está em João, 1 de João 2,20, e vós tendes a unção do Santo, do Espírito Santo, e sabeis tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos revela, nos revelou pelo seu Espírito. Ele nos revela. Meu irmão, isso é muito profundo para a gente chegar por aqui e passar rapidamente. Nem mesmo numa mensagem dessa conseguimos chegar e explanar tudo. Mergulhe nessas palavras, anote essas palavras, guarde essas palavras. Elas estão escritas nas informações abaixo do vídeo, todas elas. Guarde, medite. Deus vai falar mais com você do que agora através do seu servo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém e amém.